Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito tranquilo, que quase ninguém tem dúvida, que todo mundo gosta muito, que é a crase. Vamos entender definitivamente o que é a crase, quando ela ocorre e parar de ter medo desse assunto, ok? Se inscreve então no canal, deixe seu like logo de cara, deixe um comentário dizendo que você está muito feliz porque você vai aprender esse assunto e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Vamos embora para a aula! A coisa mais importante é entender o que é a crase. Primeira coisa, a crase é a fusão de duas letras iguais. Elas se juntam, elas se unem. E aí só aparece uma. A mais A, igual a A. Para a gente saber que ali houve essa fusão, existe aquele acento. O acento não é a crase. O acento indica que ali aconteceu, que ali está ocorrendo o fenômeno da crase. E esse acento tem um nome. O nome dele é acento grave. Ele fica para o lado contrário do acento agudo, que é o acento que nós usamos nas palavras normalmente. O acento grave, ele só aparece no A para indicar que existe a crase. As outras palavras vão ser acentuadas com o acento agudo. Então, preste atenção. Quando esse acento estiver virado para o lado contrário, é porque ali tem crase. Ele só serve para isso, certo? Veja aqui o exemplo. Eu irei à escola amanhã. Aqui nós temos o A com acento grave, indicando que aconteceu a crase. Por quê? Porque quando eu utilizo o verbo ir, esse verbo pede uma preposição, a preposição a. Porque quem vai, vai a algum lugar. Ou quem vai, vai para algum lugar. Então, o verbo ir vai sempre pedir uma preposição. Ou a preposição a, ou a preposição para. E a palavra escola é uma palavra feminina. Na frente da palavra feminina, nós colocamos, geralmente, os artigos femininos, certo? Como é que eu comprovo isso? Porque só tem um A, professora, não tem como eu saber que ele tem dois As. A gente tem uma técnica muito utilizada que vai fazer você acertar quase todos os casos de crase. Então, é você pegar a palavra que veio em seguida do A, a palavra que vem logo depois, e trocar aquela palavra por uma palavra masculina, certo? Olha o que a gente fez aqui. Eu irei ao colégio amanhã. Troquei a palavra escola pela palavra colégio. O que acontece? Quando você coloca a palavra masculina, aparece ou não o artigo masculino. Aqui nesse caso apareceu o colégio. E o verbo continua sendo o mesmo, então ele continua exigindo a preposição. Veja só, o verbo ir sempre vai exigir a preposição. O que pode acontecer no caso do verbo ir é que a palavra que vem depois pode ou não pedir um artigo. Então, aqui nós temos colégio que pediu o artigo o. A gente comprova que em cima também existe a preposição mais o artigo a. Por isso, nós marcamos com acento grave. É essa técnica fantástica que vai resolver quase todos os casos de crase para você, certo? Então, primeira coisa, saber que crase é um A que se fundiu com outro A. E aí você fica com um A só, certo? Para marcar isso, nós utilizamos um acento indicativo de crase, que é o acento para o lado contrário do acento agudo, que é o acento normal das palavras, ok? Como eu comprovo? Troco a palavra feminina por uma palavra masculina. Se aparecer ao, é porque também tem o a preposição mais o a artigo. O que é que as pessoas mais erram a respeito da crase? Elas acham que sempre a
a crase vai aparecer na frente de uma palavra feminina. Isso não é verdade. A crase ocorre sempre que um A se fundir a outro A. Esse outro A pode ser um A artigo. E se for o A artigo, aí sim, ele virá antes de uma palavra feminina, porque o artigo A só pode aparecer na frente de uma palavra feminina. Mas a crase também acontece quando a preposição se funde com o A inicial do pronome aquele e suas variantes, aquele, aquela, aquilo. Vejamos aqui no exemplo. Assistimos aquele filme. Por que aqui o A do pronome aquele aparece marcado com acento grave, indicando que ali ocorreu a crase? Porque o verbo assistir, quando tem o sentido de ver, observar, esse verbo exige a preposição a. Então, o correto é dizer assistir ao filme, certo? Mas aqui nós colocamos o pronome aquele na frente. E a palavra aquele inicia com a letra A. Nesse caso, o a preposição exigido pelo verbo assistir se fundiu ao A do pronome aquele. E as duas vogais se tornaram uma só. Por isso, houve a necessidade do acento marcando o fenômeno da crase, ok? Então, não pense que só existe crase na frente de palavra feminina, porque isso não é verdade. Você tem que entender que a crase é um A mais outro A, ok? A crase também pode acontecer com a fusão da preposição a ao A inicial do pronome relativo a qual ou as quais. Veja o exemplo. As revistas às quais me refiro estão na estante. Para comprovar que ali ocorreu a crase, nós também vamos trocar a palavra feminina pela palavra masculina. Os livros aos quais me refiro estão na estante. Perceba que, quando se trata do pronome relativo, a estrutura fica um pouco diferente. A palavra feminina aparece antes do A craseado. Então, é necessário ter mais atenção nesses casos. O verbo aparece depois do pronome relativo e a palavra feminina está na frente do A craseado, certo? Então, se o verbo dessa frase exigir uma preposição a, o pronome relativo vai aparecer craseado, as quais ou a qual. Essa é uma estrutura um pouco diferenciada, mas eu quis colocar aqui esse exemplo para que você não deixe de acertar nenhum caso de crase. Crase com topônimos. Topônimos são nomes de lugar. Então, quando for possível colocar o artigo a na frente do nome do lugar, ocorrerá a crase, se houver a exigência da preposição a. Veja o exemplo. Faremos uma excursão à Bahia, à Paraíba e a Alagoas. Aqui, nós não temos um verbo que exija a preposição a. Nós temos uma expressão. Faremos uma excursão. Quem faz uma excursão a algum lugar. Então, aqui existe a necessidade da preposição a, ok? O primeiro a já está garantido. Faremos uma excursão a preposição garantido. E aí, você tem que verificar se na frente do nome daquele lugar é possível colocar o artigo a. Como é que se faz isso com os lugares? Existe um macete para isso. Nós pensamos o seguinte: vou a e volto da. Crase a. Vou a e volto de. Crase para quê? Então, quando eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Da é preposição mais artigo. Isso quer dizer que ali, na frente da palavra Bahia, sim, é possível ter um artigo. Se é possível ter um artigo e eu já tenho a preposição, vai ocorrer crase. Na frente da palavra Paraíba, vou à Paraíba, volto da Paraíba. Sim,
É possível colocar artigo na frente da palavra Paraíba. Então, ali ocorrerá a crase. Alagoas. Vou a Alagoas, volto de Alagoas. Perceba que na frente da palavra Alagoas, do topônimo Alagoas, não é possível colocar o artigo a. Essa palavra não aceita o artigo a. Então, ali só vai aparecer o a preposição, como aconteceu aqui no exemplo. Esse a é só a preposição de faremos uma excursão a Alagoas. Ok? Agora, existe um detalhe. Quando a palavra está especificada, aí a coisa muda de figura. Veja o exemplo. Irei a Alagoas dos meus avós. Aqui o lugar está especificado, não é simplesmente Alagoas, é a Alagoas dos meus avós. Quando eu especifico, a estrutura muda e eu consigo colocar ali o artigo a na frente. Então, é a Alagoas dos meus avós. Agora sim, o a, preposição, exigido pelo verbo ir, irei a Alagoas, vai se fundir ao a artigo, que é possível colocar na frente da palavra Alagoas. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas se ficou, reveja o vídeo e coloque um comentário pedindo uma outra explicação, ok? Vamos prosseguir, ainda não acabou. Crase com horas. É muito simples, mas existe uma observaçãozinha para que você não erre em nenhum caso. Veja só, na indicação de horas, vai ocorrer a crase sim. Veja o exemplo. A aula é postada às 20 horas. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a abreviação da palavra horas. É um H minúsculo. Essa é a abreviação correta da palavra, ok? Do jeitinho que está aqui. A aula é postada ao meio-dia. Quando houver dúvida, existe essa possibilidade. No lugar daquela hora, daquele horário, você coloca meio-dia. Se na frente de meio-dia aparecer ao, aí sim, com certeza, existe a crase também. Então, a aula é postada às 20 horas, a aula é postada ao meio-dia. Ok, tem crase. Agora, veja o exemplo de baixo. As 4 horas trabalhadas serão pagas. Aqui, só existe o artigo na frente da palavra 4, certo? Não é a indicação de um horário. Por isso, só existe o artigo a. As 4 horas trabalhadas serão pagas. E, se houver dúvida, você pode usar o mesmo artifício, o mesmo macete de cima. Trocar pela palavra meio-dia. O meio-dia trabalhado será pago. Aqui perceba que não ocorreu a preposição. O meio-dia trabalhado. Quer dizer que aquela metade do dia que foi trabalhada será paga, ok? Não é a indicação de um horário, certo? É só a contagem das horas. E o último caso que nós veremos é a crase com expressões femininas. Essas expressões nem sempre poderão ser substituídas por expressões masculinas, para que a gente possa fazer aquela prova, se existe realmente ali a crase ou não. É uma convenção. Vejamos alguns exemplos. À tarde, à noite, à direita, à esquerda, às vezes, às claras, às pressas, à vista, à medida que, à mão, à beça. Ok? Esses são os casos obrigatórios de crase. Num próximo vídeo, eu trarei os casos proibidos e depois um vídeo com exercícios sobre crase, explicando cada questão e dizendo por que ocorreu ou não, ok? Eu espero que você tenha compreendido esse assunto, que tenha perdido o medo da crase. Não é realmente uma coisa tão complicada assim. Basta entender do que se trata, porque aí em cada caso você vai observar e você vai conseguir enxergar se ali existe a fusão de duas letras iguais, ok? Muito obrigada, inscreva-se, deixe seu comentário e até a próxima aula de português.